falando de terra, olha só, o presidente Lula sancionou com vetos o projeto que acelera registro de agrotóxicos. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Foram 14 trechos vetados pelo chefe do Executivo brasileiro. O projeto havia sido aprovado pelo Senado no final de novembro. O texto prevê que agrotóxicos e produtos semelhantes só podem ser usados se aprovados por um órgão federal. A iniciativa fixa um prazo de 2 anos para a aprovação de novos produtos. E aí, minha amiga Mônica Rosenberg? Pois é, primeiro que vamos chamar as coisas como devem, não é agrotóxico, é defensivo agrícola, porque enquanto a gente não enxergar que a nossa agricultura, para poder alimentar a população da terra daqui a 10, 20, 30 anos, tem que ter mais produtividade, e a gente ficar achando que é pele do veneno, a gente não vai conseguir enxergar caminhos para melhorar o que precisa ser melhorado. A lei brasileira é uma coisa velha, engessada, faz 24 anos que essa lei está tramitando no Congresso, foi aprovada, na Câmara já tinham tirado um dispositivo importantíssimo, porque o que acontece, gente, hoje no Brasil nós usamos defensivos agrícolas velhos, que já não tinham mais que estar sendo usados, e você não consegue usar um melhor, um mais moderno, que já é usado no mundo inteiro, porque está travado na aprovação dos órgãos federais. Então, a modernização dessa lei é para reduzir a quantidade de produtos, é para torná-los menos tóxicos, é extremamente importante que a gente faça acontecer. E aí vem esses vetos que são puramente ideológicos e que, na verdade, estão fazendo o processo andar para trás. Então, agora volta a ter que passar pela Anvisa, volta a ter que passar por vários órgãos, quando o que ia acontecer é que o Ministério da Agricultura poderia, se já tivesse sido aprovado em outros países, agilizar o processo de liberação. É importante que a gente tenha acesso aos produtos mais modernos, porque além de serem velhos, são caros. Então, o que está sendo usado na realidade são produtos que sequer têm aprovação. Ninguém olha para tudo isso, a gente fica nessa questão que é veneno, que é agrotóxico e que a gente tem que acabar com tudo isso, e não estamos procurando os caminhos de fazer chegar comida na mesa do povo que está passando fome. O PP tem um preconceito com esse tema? Sempre que tem algum defensivo agrícola já é tratado como ali com uma certa demonização. Daqui a pouco é perigoso ter uma lei obrigando a ser todos os produtos orgânicos. Como é que você vê essa questão? Demora muito. Não, é claro assim, é claro que o mundo ideal, gente, é todo mundo comer produto orgânico, a agricultura focalizar em produtos orgânicos, sem defensivos agrícolas. Mas eu concordo com o que disse a Mônica aqui, né? Tem muito tabu em relação aos defensores agrícolas. E, com toda certeza, para você produzir mais, de modo mais eficiente e respeitando a ambientação que a colheita está, né, que tem vários vermes, tem vários fungos, você precisa do defensor agrícola. Não dá para você ir contra o defensor agrícola como se fosse uma medida de Estado. Pelo contrário, o defensor agrícola é importante porque ajuda a colocar mais alimento na mesa dos brasileiros a um custo muito melhor. Sem defensor agrícola, por exemplo, com certeza a gente ia ter menos alimentos e os preços dos alimentos seriam mais caros, não é? Então a gente tem que parar com essa hipocrisia de achar, hipocrisia da esquerda nesse ponto específico, é bom lembrar isso, né? Por isso que eu sou uma pessoa de esquerda, mas não me vejo como petista, nem comunista, nem socialista. É bom deixar isso claro, porque eu estou de saco cheio das pessoas falarem que eu sou comunista aqui. Né? A questão da defensora agrícola é importante para gerar a eficiência da plantação, da colheita. Então não dá para a gente ignorar esse fato, não é? Então a gente tem que analisar esse fato sem paixão, de forma técnica. Se a tecnologia e a ciência falam que tem um nível adequado, que não causa dano à saúde de usar defensor agrícola, eles têm que respeitar a ciência. E a esquerda, é engraçado, a esquerda fala várias vezes, né, que parte da direita é uma negacionista da ciência, é um negacionista. Mas a esquerda, quando, por exemplo, rechaça o defensivo agrícola, ela está sendo também negacionista. Né? Por quê? Porque a ciência permite e a ciência autoriza o uso de agrotóxicos. Ô, Diego, e essa política aí de ser um preconceituoso com qualquer tipo de defensivo agrícola prejudica, na verdade, a ponta da linha, o mais pobre, que é aquele que come esse tipo de comida, né? Porque não vai na casa de um pobre que ganha salário mínimo, que vive da cesta básica, não tem alimento orgânico na mesa dele, né? Ali eles vai comem... dar para ir na lojinha do MST pagar R$40 num pacote de arroz. É verdade. O defensivo agrícola, Koba, enfim, exatamente o que o PP disse, que a Mônica também, enfim, brilhantemente expôs aqui. Vai potencializar muito, principalmente o agronegócio brasileiro, que já responde
por uma parcela gigantesca do nosso PIB. Então, com essa medida, se for uma medida que de fato não encontrar barreiras ideológicas aqui no órgão estatal que vai liberar ou o que vai proibir o uso de determinado defensivo agrícola, vai com certeza ser potencializado com isso. E como você disse, vamos conseguir na ponta entregar um alimento mais barato, vamos conseguir entregar mais alimento, colocar mais alimento na mesa do brasileiro e também na mesa do mundo, que é muito importante para o Brasil. O Brasil é um dos países que vai alimentar o mundo nas próximas décadas. Nós teremos até 2030 mais de 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, todo esse pessoal precisa comer e o Brasil está na vanguarda desse agronegócio tecnológico, desse agronegócio que é competitivo, enfim, a grande âncora do Brasil, na verdade, hoje é o nosso agronegócio aí, que está bem fundamentada a nossa economia e que bom que o nosso governo não tem deixado barreiras ideológicas evitar esse avanço. Ô, Davi, eu quero te perguntar sobre uma questão importante que é na formação da lei. A gente sabe que no nosso Congresso Nacional a gente tem uma frente parlamentar de defesa do agronegócio com representantes, portanto, deste meio muito forte. Então, naturalmente, na confecção da lei teve ali a opinião de quem trabalha com isso, de quem é do meio, de quem é do ramo. Não seria importante preservar, portanto, a decisão desses, os representantes daqueles que estão lidando com isso diariamente? Sem dúvida, Nelson. Eu coloco um outro problema aqui. Onde o Estado mete a mão, ele atrapalha, né? É uma coisa impressionante, né? Ele atrapalha. E aí eu faço uma outra provocação a vocês. Será se teria que haver uma lei para isso mesmo? Será se as entidades que tratam do agro, né, as federações, as entidades que cuidam do agro, não poderiam se autotutelar, autorregulamentar que tipo de insumo agrotóxico pode vir? Precisa ter um órgão do governo para chancelar isso? Precisa ter uma lei? Quer dizer, eu digo isso, gente, porque é o seguinte, onde o Estado entra, para mim, ele entra mal e atrapalha. Aqui um exemplo claro para mim. Claro, entrou e foi mal. Entrou e foi mal. Quer um exemplo bom? Fala, Pepe. Embrapa. A gente tem uma tecnologia... Legal, tem uma tecnologia... O nosso solo do Brasil era muito ruim. Ficou bom graças à ciência do Embrapa, que é um órgão estatal. Não estou dizendo as nossas que seja uma sementes, regra, por exemplo... não. Ou seja, a Embrapa demonstra claramente que o Estado atuando na agricultura ajudou o agro do Brasil a ser um dos melhores do mundo, que põe medo na França. Que foi invadida pelo MST recentemente. Ô, Mônica, quero te ouvir mais uma vez sobre o comentário dos colegas aqui. E aí? Bem, todos falaram muito bem, gostei muito do que disseram, mas eu tinha mais uma coisa que eu queria dizer assim, sobre esse assunto, que é assim, o veto foi muito ruim, foi um veto que veio sem embasamento técnico, sem escutar a FPA e sem escutar quem é importante. E, de novo, é um governo que, a hora que faz um veto ideológico, que faz andar para trás uma lei, vai entrar no conflito com o Congresso. Então, nós vamos começar novamente a discussão, vai voltar, vai derrubar. Eu já estou sabendo de deputados dizendo, vamos derrubar tudo isso. E para quê? Um projeto que estava saudável, que estava bonito... Passa logo isso aí, vamos resolver outras coisas tão importantes. E tem uma coisa interessante, né? Em relação ao agronegócio, que foi o grande responsável por a gente ter um PIB agora em 2023, muito mais do que teríamos, segundo as previsões, né? Está chegando a quase 3%, e graças principalmente ao primeiro trimestre do ano, com os números que foram alavancados pelo agronegócio brasileiro, a gente deveria tratar com mais cuidado, com mais zelo, essa preciosidade brasileira, que emprega, que alimenta e coloca o Brasil no radar do mundo. Não só com os alimentos, mas com uma política desse governo que é a coisa da economia verde. O presidente Lula, em todas as viagens que fez, falou sobre isso. Falou sobre transição energética, falou sobre despoluir, sobre usar menos combustíveis fósseis, claro que às vezes com uma certa contradição, mas o agronegócio é um dos responsáveis, porque justamente por uma política da Embrapa mesmo, que é um estudo que gerou a técnica de plantio direto, que gera sequestro de carbono e que, portanto, gera crédito para esses produtores rurais, a gente pode colocar o Brasil como uma das maiores potências mundiais na economia, lucrando não só com a venda do alimento, mas também com o crédito do carbono utilizado. E só uma informação, para acrescentar, que é de interesse direto, de interesse interno do nosso país. O centro-oeste brasileiro
brasileiro foi a nossa região que mais diminuiu desigualdades sociais nos últimos anos, que é uma região que, enfim, fortemente dominada pelo agronegócio, que é onde o agronegócio com mais tecnologia está instalado, as plantações de soja, enfim, a criação de gado. Então, não só uma oportunidade que a gente tenha destaque no mundo em um determinado setor, mas uma forma também da gente diminuir o abismo social que existe no país.